Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou gravar aqui agora o terceiro vídeo da nossa série de troubleshooting de 802.1x e a partir desse ponto eu vou fazer um recap em todos os vídeos que forem gravados para facilitar o entendimento aí de quem não acompanhou a série desde o início. Então, começando aqui, pessoal, o primeiro vídeo eu falei um pouco sobre pontos de captura. Então, basicamente, a gente mapeou alguns pontos de captura importantes dentro de uma rede e eu comentei com vocês aonde a gente consegue fazer uma captura ideal para troubleshooting de 802.1x e isso está totalmente ligado ao modo de encaminhamento de tráfego configurado no SSID. Então, a gente tem alguns modos disponíveis hoje no OS 10 da Aruba, e dependendo do modo configurado, a gente vai fazer a captura em um ponto específico da rede. No segundo vídeo, nós entramos na parte prática e foi onde eu configurei o Port Mirror em um switch Aruba CX. Então, basicamente, nós tínhamos um desktop conectado nesse switch, eu tinha um access point propagando dois SSIDs, um em modo bridge e outro em modo túnel, e nós fizemos uma captura local e também nós já começamos a analisar alguns pontos específicos dessa captura relacionados ao troubleshooting de redes. Nesse terceiro vídeo a gente vai abordar o tema da controladora. Então, só reforçando também, pessoal, esses vídeos, qual que é o intuito dessa série? A gente conseguir fazer um troubleshooting eficaz, chegar na causa raiz do problema, sem acesso ao servidor RAIDs ou ao servidor NAC, né? Ambos têm a mesma função, é só a mudança de nomenclatura. Então a ideia aqui é a gente conseguir fazer isso acessando os equipamentos disponíveis no ambiente. Então, começando com a questão do gateway nesse terceiro vídeo, a gente vai primeiro analisar o ponto de captura via CLI. Então, até voltando um pouquinho, os gateways dentro dessa arquitetura nova de iOS 10, eles eram conhecidos como controladora antigamente. Então a gente está mudando esse nome de controladora para gateway por alguns motivos específicos que eu acho que não vale a pena eu comentar nesse vídeo. E a partir desse ponto, a gente ainda continua com as opções de tunelar o tráfego para esse equipamento. Tá bom? Basicamente, nesse cenário, nós temos duas possibilidades. Ou eu faço a captura do pacote diretamente no hardware, no gateway, ou eu acesso o Aruba Central via cloud e a gente faz isso de uma forma mais simplificada e mais efetiva no meu ponto de vista. Então a ideia aqui é a gente começar pelo modo mais, vamos chamar o modo mais arcaico, aí, mais complexo, via CLI. Então a gente basicamente vai habilitar o comando Packet Capture, a gente vai escolher o protocolo barra porta que a gente quer escutar, a gente precisa capturar. No nosso caso aqui é o protocolo Radius. Depois a gente vai fazer uma validação, se tudo foi habilitado de forma correta. E por fim a gente vai analisar os dados capturados na CLI em tempo real. Existem dois pontos opcionais aqui que nós não vamos visualizar nesse momento, mas é importante que vocês saibam que existe essa possibilidade. O primeiro ponto é a captura remota. Então eu posso habilitar o comando Packet Capture aqui no Gateway, porém eu consigo enviar esse tráfego para um PC que se encontra em outro ponto da rede, por exemplo, aqui num switch de acesso. Desde que eu tenha roteamento entre essa controladora até o host final, eu consigo fazer isso. Então essa é uma das possibilidades, mas hoje a gente vai olhar o tráfego direto na CLI dela. Um segundo ponto opcional é que eu posso gravar, salvar essa captura direto na flash dessa controladora, desse gateway. E aí depois eu posso, de algumas maneiras, transferir esse arquivo para a minha máquina, via um TFTP, um FTP, eu posso acessar o web desse gateway e fazer o download desse arquivo. Então, existem algumas possibilidades para isso, tá bom?
Depois a gente vai fazer a forma mais fácil, mais prática, que é habilitar essa função do Packet Capture na web do nosso Aruba Centro, do nosso orquestrador. E a partir desse ponto eu mostro para vocês como eu faço o download do arquivo para análise também. Então basicamente é isso que está programado para o vídeo de hoje. Dito isso, pessoal, agora eu estou movendo a minha tela aqui para dentro da CLI do Gateway, né? Então vamos lá, vamos começar com alguns comandos. Para aplicar o comando Packet Capture, interrogação, a gente vai ver as possibilidades. Então o primeiro ponto é que eu consigo setar o tipo do tráfego que eu vou fazer a captura. Tráfego do tipo de controle ou data. Qual que é a diferença do data path para o control path? Basicamente o data path captura tráfego de dados mesmo do usuário. E o control path é o tráfego de controle e é isso que a gente quer hoje. A gente quer capturar o tráfego do protocolo Radius para fazer o troubleshooting. As outras opções que eu comentei com vocês, eu posso copiar essa captura para flash da controladora, do gateway, e depois a gente exporta isso de alguma maneira, e eu posso escolher um destino remoto também. Então essas são as possibilidades. O que eu vou fazer aqui agora para iniciar é dar um reset pcap. O que isso vai fazer? Basicamente ele vai deletar os arquivos que estavam gravados na última captura. Então eu vou fazer aqui para o control path e eu vou fazer para o data path. Agora, se eu der um show packet capture, control path e cap, é para aparecer um arquivo vazio aqui para mim. Então é exatamente isso, capture file is empty. Então não tem nada memorizado aqui nesse arquivo. Então beleza, o próximo passo que a gente vai fazer aqui é aplicar o filtro. Então a gente vai dar o packet capture, control path, o DP e a porta 1812. Reforçando, essa porta 1812 é a porta de autenticação default do Radius. A 1813 é a porta default de accounting, que não é o tráfego que a gente quer visualizar nesse momento. E pode ser que você encontre ambientes que não utilizem a porta default. Então precisa analisar bem esse ponto aqui antes de aplicar o filtro. Filtro aplicado, eu vou limpar aqui minha tela. E a gente pode dar um show packet capture agora. O que a gente visualiza nessa saída? A gente vai visualizar que o destination, que é o envio do tráfego para um host remoto, está desabilitado. E aqui eu tenho duas divisões. A captura para o control path e a captura para o data path. No data path, a gente pode observar que todos os itens estão desabilitados. No control path, eu tenho um item habilitado que é o UDP. E aqui ele fala o seguinte, que eu tenho uma porta habilitada, filtrada, e é a porta 1812. Então agora eu sei que essa captura, que essa escuta, ela está habilitada e funcionando, tá bom? Então, um próximo passo agora é a gente dar um show packet capture, control path pcap, a gente vai começar a ver a coleta dessas informações. Nesse primeiro momento é para ter um arquivo em branco ainda, porque eu não fiz a autenticação. Então, arquivo em branco, conforme esperado. O que eu vou fazer agora, pessoal, até uma melhoria do último vídeo, eu consegui espelhar a tela do meu iPhone, do meu dispositivo, para vocês acompanharem a autenticação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou esquecer esse SSID túnel que eu tinha entrado anteriormente e primeiro eu vou entrar no SSID em modo bridge. Qual vai ser o resultado disso? O SSID em modo bridge, ele não tunela nenhum tráfego para a controladora. Tá? Então, essa é a principal diferença entre o modo bridge e o modo túnel. Então, aqui eu fiz a autenticação no SSID, ou seja, é para esse arquivo continuar em branco. Tá? Então, a gente validou que ele continua em branco. Por quê? Porque eu não estou enviando nenhum tráfego de controle para o gateway. Isso está sendo tratado localmente no próprio AP. Então, esse é um primeiro ponto que vocês precisam se atentar. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse ponto, assistam o primeiro vídeo que explica no detalhe aí os pontos de captura.
Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar para o meu celular, eu vou esquecer esse SSID em modo bridge, e agora eu vou entrar no SSID em modo túnel, que é o SSID que realmente está enviando o tráfego para a controladora. Ambos os tráfegos, tá? O de controle e o de dados. Então estou tunelando basicamente tudo para ela. Então aqui eu vou fazer minha autenticação, valido o certificado, vou esperar o processo da autenticação acontecer e eu estou conectado. Tá? Então tudo funcionando conforme esperado. Agora, se eu olhar esse arquivo novamente, a gente vai ver várias entradas, assim espero. E é isso aí, pessoal. Então aqui, ó, eu já tenho as entradas de radios e elas são bem parecidas com a captura que nós fizemos no vídeo do switch. Né? Então, o que a gente pode observar aqui? Primeiro, que eu tenho pacotes de request challenge. Isso é importante porque valida que a comunicação entre o authenticator, que no caso é a controladora, com o meu radius, está acontecendo. Inclusive o meu radius aqui é o final 200, tá bom? Então esse é um ponto que valida a comunicação entre esses dois elementos. E o ponto mais importante aqui por hora é que o usuário autenticou com sucesso e a gente recebeu os pacotes de accept. Então, acessando essa controladora de forma remota e sem visualizar o servidor radius, eu já consigo entender que as coisas funcionaram conforme esperado. Tá? Óbvio que tem várias variáveis aqui. Depois desse accept, a gente poderia ter, por exemplo, caído numa VLAN errada. Nesse caso aqui eu não consigo visualizar, tá bom? Tem outros métodos que eu vou mostrar logo em seguida. Então a gente poderia continuar com o troubleshooting depois do accept. O accept não significa que tudo funcionou conforme esperado, mas já é um bom sinal, tá bom? Então essa é a captura que a gente consegue fazer a nível de controladora. Só para vocês verem aqui, se eu aplicar o Packet Capture Reset Control Path, PCAP, e agora eu tentar visualizar os pacotes, está zerado de novo o arquivo. Então é assim que a gente vai zerando esse arquivo e fazendo o troubleshooting. O ponto negativo aqui que eu queria comentar rapidinho é que a gente não consegue destrinchar o pacote, igual a gente fez no cenário anterior com o switch. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, como que a gente consegue fazer isso de uma forma mais simples e direta, tá bom? Então o que eu vou fazer agora aqui, eu vou desabilitar o Packet Capture, o Control Path na porta DP1812. A gente vai validar isso aplicando esse comando. Agora, todos os itens do Control Path estão desabilitados, é isso que a gente queria. E eu vou fazer minha movimentação para o Aruba Central. Então agora eu estou aqui dentro do Aruba Central. Para quem não conhece e tem curiosidade de saber um pouco mais sobre o orquestrador, aqui o Aruba Central, que é hoje o ponto-chave da arquitetura da Aruba, pode me mandar mensagem no LinkedIn ou nos comentários que eu posso fazer uma sessão específica de deploy usando o Aruba Central. Mas hoje vamos focar aqui no detalhe da captura de pacotes. Então, basicamente, pessoal, se eu clicar aqui em Devices, a gente vai visualizar o que eu tenho dentro dessa instância. Então, esse foi o AP que nós utilizamos e estamos utilizando ainda nos testes, que é o AP 505. Eu tenho o switch 6 e 100 aqui também, que por hora ele está offline porque eu removi a licença dele para alguns testes, mas ele está aqui. E eu tenho dois gateways, né, duas controladoras. A controladora que a gente quer fazer o teste agora é essa segunda, Campus WLAN Gateway. Então, acessando aqui a CLI, ó, vocês conseguem visualizar que o nome dela é a mesma que está dentro do Aruba Central. Com isso identificado, a gente agora precisa identificar o grupo que ela se encontra. Então, a primeira, ela se encontra no grupo concentrador VPNC, e a segunda, que é o foco aqui, ela se encontra no grupo WLAN Gateways. Para quem não conhece o Aruba Central, o grupo é onde nós aplicamos todas as configurações. Então, um exemplo, se eu tenho 100 access points aqui dentro de um grupo, eu vou fazer uma configuração nesse grupo e ela vai ser disparada para esses 100 access points.
O mesmo acontece para os outros dispositivos, switches, gateways, etc. Então agora eu vou selecionar aqui o grupo de gateways. Observem que eu mudei de contexto aqui em cima. Eu estava no modo global e agora eu estou no modo de grupo dentro desse grupo em específico. E aqui do lado direito eu tenho uma engrenagem de config. Então eu vou clicar nela. O que a gente precisa acessar aqui nessa configuração? A parte de login. Então na parte de login tem duas categorias que eu considero importantes aqui para a nossa conversa. Uma é o login levels, que não tem nada aqui, mas é onde nós vamos habilitar a parte de debug, num vídeo aí mais à frente. E o packet capture, que é onde a gente vai basicamente configurar a captura via web interface. Eu vou deletar aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia de como é a configuração do zero, para vocês verem quão simples é. Então aqui está deletado a configuração. Como que eu adiciono então a captura para a porta-redes? Eu tenho esse plus aqui, esse mais. Basicamente eu escolho a categoria do tráfego, nesse caso é o DP, e eu vou escolher a porta ou o serviço, né? Nesse caso aqui eu já tenho protocolos pré-configurados dentro do sistema. Isso não foi eu que configurei, isso já vem por padrão dentro do sistema. Então eu tenho o protocolo redes que eu poderia selecionar aqui, ou eu posso entrar com a porta customizada, que é o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu vou dar um Enter New Custom Port e eu vou selecionar a porta 1812. Ó. Então, duas opções, pessoal. Selecionando o protocolo em si ou selecionando a porta que eu quero fazer a captura. Vou dar um Save Settings aqui. Com isso, essa configuração vai ser disparada para todas as controladoras que pertencem a esse grupo WLAN Gateways. Nesse caso, eu tenho uma só dentro do grupo, mas em ambientes reais é comum você ter mais de 2, 4, 6, dependendo do tamanho do ambiente. Então, fiquem espertos com isso, tá? Nesse ponto. Se vocês precisarem habilitar isso a nível de device, tem uma maneira para fazer isso. Beleza. Feito isso, agora a gente precisa acessar o equipamento. Então eu vou clicar aqui em List, ele vai me listar todos os equipamentos que fazem parte desse grupo e, nesse caso, eu tenho um equipamento só e eu vou clicar nele. Então agora mudou de novo o modo de visualização, eu estou dentro do gateway, dentro da controladora e eu vou agora em Tools. Quando eu clicar em Tools, eu tenho uma opção que se chama Logs. Essa opção aqui, Enable On-Demand Data Collection, ela vem desabilitada por default. Então a gente precisa habilitar ela, salvar a configuração e a partir daí a gente consegue agora trazer todos os arquivos de captura para a cloud. Tá bom? Então eu já fiz uma aqui no passado como teste. Esses arquivos eles ficam gravados aqui na cloud por 30 dias. Ó. Então esse é um outro ponto de atenção também, mas eu entendo que é um número bom, tá? Tendo em vista que a gente só está fazendo aqui uma análise pontual para um troubleshooting específico. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou voltar no celular. Eu vou esquecer essa rede, tá, pessoal? E eu vou basicamente conectar de novo no SSID em modo túnel. Então, vou colocar aqui o meu usuário e vou colocar a senha e vou conectar novamente. Então, valido o certificado novamente. O processo de autenticação está acontecendo e estou autenticado agora. Feito isso, basta eu clicar nesse plus aqui, nesse mais do lado direito. E aqui eu tenho algumas opções. O que a gente vai focar agora é Packet Capture Log. Então eu clico aqui, dou um save e automaticamente ele vai começar a fazer o upload do arquivo aqui na cloud para mim. Então está em progress aqui e terminou. Então a partir de agora eu consigo fazer um download desse arquivo. Vou salvar aqui dentro do meu PC na pasta Downloads. Ele traz esse arquivo num ponto .tar
E aqui eu tenho o arquivo filtrado, filter.pcap. Então vamos abrir ele aqui, ó. Observem que agora eu tenho todos os pacotes RAIDs filtrados aqui para mim. É a mesma lógica do que a gente viu na CLI, com uma diferença que agora eu consigo destrinchar esse pacote. Então, por exemplo, eu estou clicando aqui no pacote de número 39, que é um ACEPT. E aqui eu consigo abrir agora o Radius Protocol e analisar o conteúdo aqui desse cabeçalho. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um AVP aqui de username. Então, aqui eu consigo identificar o usuário que foi utilizado durante o processo de autenticação. O que eu posso fazer também é clicar em username, agora onde eu cliquei nesse campo, botão direito, Apply as Filter, Selected. Então, nesse caso, agora ele aplicou um filtro para o usuário F. Rodrigues. Se eu tivesse um outro usuário aqui em questão, eu poderia basicamente ajustar o nome aqui, dar um Enter, ele ia filtrar esse usuário para mim. Tá bom? Vou voltar o F. Rodrigues aqui, ele vai me trazer os pacotes desse usuário. Então, pessoal, essa é a maneira mais fácil da gente fazer a captura, que é via web. E observe, eu estou remoto, imagine, eu estou acessando a cloud de forma remota, habilitando a captura de forma remota, fazendo o download disso. Então é uma maneira muito conveniente para a gente fazer esse troubleshooting. E um último passo que eu queria mostrar rapidinho para vocês é que eu consigo acessar a console dessa controladora e dos outros equipamentos também, switch, API, etc., dentro do Aruba Central, dentro da cloud. Então, por exemplo, eu vou acessar aqui a controladora. Ele usa RADSEC para fazer isso. Então, depois vocês procuram aí no Google Aruba Central Firewall Ports, que ele traz a lista de portas que você precisa liberar aí na sua rede. Então, basicamente, eu estou dentro do gateway. Agora, se eu aplicar o comando show packet capture, a gente vai visualizar aqui a captura está habilitada, né, do Ctrl PF na porta 1812. A gente pode dar o show packet capture Ctrl PF pcap. A gente vai ver os dados visualizados no Wireshark, agora são as mesmas informações, com a exceção que eu já comentei. E o que é legal aqui é que eu posso encerrar essa sessão, por exemplo, e agora imaginem que uma outra pessoa do time de vocês precisa acessar essas informações ou entender o que eu fiz em partes. Tá? Essa sessão ela vai ficar salva aqui dentro do Aruba Central, dentro da cloud. Então, se eu vier aqui em Saved Sessions, e o que ele vai me mostrar aqui? Ó? Eu tenho algumas sessões que foram memorizadas, são 3. Né? Essa é a última que eu acabei de executar. Se eu der um play aqui, é basicamente os comandos que eu apliquei agora, gravados em formato de vídeo. Então, isso aqui vocês podem enviar um vídeo para alguém. Se uma pessoa do time de vocês tiver acesso ao Aruba Central, ele consegue dar um play nesse vídeo e visualizar essas informações. E por último, a gente consegue também exportar esse vídeo no formato de texto. Ah, como assim? Eu posso fazer o download de um arquivo e dentro desse arquivo, todos os comandos que eu apliquei, eles serão exportados aqui para um TXT. Então observem aqui, ó, inclusive os espaços que eu dei no início. Então aqui basicamente ele pegou o que eu digitei na CLI e exportou para um vídeo. E esse vídeo vocês poderiam, por exemplo, enviar para um suporte para o TAC da Aruba, para uma análise. Tá bom? Então, pessoal, vou voltar aqui na apresentação. Eu memorizei, eu coloquei também os comandos que eu apliquei. Para quem quiser dar um pause aí agora no vídeo e analisar com calma as opções e os comandos estão aqui. E a ideia do próximo vídeo vai ser a gente começar a entrar nos últimos pontos de captura de pacote. Tá bom? Entrando nesses últimos pontos de captura, eu vou começar a criar alguns cenários com problemas e a gente vai começar a trabalhar com o que a gente aprendeu até agora e aplicar nesses cenários para identificar a causa raiz. E aí eu tenho outras ideias de vídeos também para encerrar essa série do troubleshooting de 802.1x sem acesso ao servidor redes.
Bom, então é isso, pessoal. Em breve eu posto mais vídeos nessa série e a gente vai falando.